pessoal, estou aqui de novo no CFO Esclarece, podcast do CFO, aqui no 40º CIOSP, 41º CIOSP, dentro da Arena do CFO, da Arena do CFO. E o papo hoje aqui eu acho que vai ser bem legal, né? Estou aqui com a professora doutora Bianca Soares Zambiase, que além de nossa conselheira federal, é coordenadora da Arena do CFO. Então já fica aqui, ó, meus parabéns. Obrigada. Realmente a gente está brilhando, viu? E aqui com duas alunas do curso de odontologia da PUC do Rio Grande do Sul, Vitória e Raquel, alunas do 9º semestre, é isso? Isso aí. Então, primeira vez de vocês no CIOSP? Primeira vez. O que vocês estão achando? Estão gostando? Estamos gostando, eu pelo menos estou gostando. Achei cansativo, mas vale a pena. Vale a pena, muita tecnologia nova, muita aprendizados novos, muitos professores renomados dando palestra. Então eu estou adorando. Eu achei bem legal, achei uma experiência bem diferente. Achei muito interessante ter uma galera de vários lugares, assim, uma troca de experiência muito bacana. E fora a experiência de ter professores de tudo que é canto do Brasil, né? E muito legal, mas cansativo também. E os nossos professores, né? E os professores de vocês aqui? Nossa prof. Bianca. Quem será? E aí, doutora Bianca, quem são suas melhores alunas? Não precisa me responder. Elas são as motetes, elas são as fãs número 1 do professor Mota. Tô brincando. Gente, é o seguinte, ano que vem vocês vão estar aqui como cirurgiões dentistas, né? E aí eu acho que muda um pouco o cenário, né? Como é que vai ser? Como é que tá a expectativa aí para essa reta final, para chegar aí, mudar o status, se inscrever no conselho, começar a exercer efetivamente a profissão de vocês? Como é que tá essa expectativa aí? Muita ansiedade, tem um mistinho de medo aí. Eu falo que quando eu sou advogado, quando eu me formei, passei na OAB ali, eu tinha muito medo, mas só que o advogado ele mexe com papel, não mexe na boca, no computador, vai ali mais ou menos ali num presídio, então não é tão especializado quanto vocês, assim, né? Vocês estão cuidando da saúde das pessoas, né? Como é que é essa expectativa aí? Eu acho que é uma expectativa muito grande, porque como tu falou, assim, a gente cuida muito da saúde da pessoa e a gente cuida do amor da vida de alguém, né? A gente cuida daquilo que tu tem de mais precioso, que é a saúde. A pessoa coloca a expectativa muito grande em cima de ti e ela vem num momento muito delicado. Quando ela tá com dor, ela vem correndo pra ti e eu tô bem ansiosa, assim, pro ano que vem, né? Pra vir pra cá já como dentista. Mas eu tô bem tranquila porque eu sei que eu tenho pessoas muito capacitadas perto de mim, a Bianca e os meus outros professores também, muito preparadas pra estar... Eu tenho certeza que você tem os melhores professores. Então eu acho que quanto a isso é bem tranquilo. Ontem a palestra da Bianca esclareceu diversas dúvidas. Acho que não tenho palavras para isso, porque realmente a questão das redes sociais é muito perigoso hoje em dia para o cirurgião dentista, né? A gente fica muito exposto quanto paciente, cirurgião dentista, rede social, o que pode, o que não pode. Então, acho que para o aluno foi muito importante, para o dentista, sem palavras. Então, é uma expectativa muito grande, mas ter eles perto é muito bom. E ao mesmo tempo que é perigoso, é a realidade hoje em dia, né? As redes sociais são o que te impulsionam para frente para qualquer profissão, seja odontologia, seja, enfim, qualquer advocacia, qualquer profissão, tu usa as redes sociais para divulgar o teu trabalho. Então, hoje eu escrevo o meu TCC, né, sobre aspectos éticos nas redes sociais, o que o dentista pode ou não postar, publicar, fazer depois de formado. Paciente, se eu posso mostrar o rosto do paciente, se eu não posso. Então, nossa, ontem a palestra da Bianca foi um divisor de águas para mim. Eu tive certeza do que eu estou fazendo, de que eu estou no caminho certo e expectativa, muita expectativa para me formar, para poder atuar, medo de estar acostumada com a faculdade,
atendendo os pacientes ali com o professor do lado, se acontecer alguma coisa a gente sabe para quem correr, e depois sozinha no consultório é outra pegada. Mas assim, eu me sinto pronta. A PUC do Rio Grande do Sul a gente sai pronto, porque precisar, porque der e vier, a gente sabe que a gente precisar, a gente vai ter os professores sempre o contato pós-formando, assim, para se precisar de alguma coisa, mas feliz, ansiosa e com um pouco medo. Eu li uma vez que, realmente não vou me recordar quem disse isso, mas eu li que o medo, ele muitas vezes ele é uma das facetas da responsabilidade, né? Verdade. Então isso é muito bom, né? O medo eu acho que é natural, então faz parte, né? Desse início aí, assim, vai ser uma maturação. Eu tenho certeza que realmente vocês foram bem preparados e vão vir aí numa crescente. Agora, você tocou num tema muito bacana, sua monografia é sobre ética. Sobre ética. Sobre ética nas redes sociais. Ética em rede social é uma coisa que às vezes dá uma embaraçada aí, né? Porque às vezes o profissional ele não tem tanto conhecimento do seu código de processo ético, do código de processo ético, do código de ética, e a rede social hoje talvez seja um dos canais em que eles possam estar fazendo divulgação, é uma grande vitrine hoje, né? A publicidade é uma coisa que a doutora Bianca prova que a gente tem bastante processo lá que versa sobre esse tema de publicidade. Muito. A grande maioria, né, Marca? A gente fica nosso dia todo julgando o processo em cima de publicidade regular. Então, é aquilo que eu falei ontem na palestra. Acho que a gente tem que agir muito na questão da educação, de educar o CD, o acadêmico nesse setor, para que a gente possa diminuir e que tenha tempo da gente julgar coisas mais graves, de fato, né? E que não fique... Não seja uma perda de tempo, mas que se torne mais orgânico esse entendimento da questão publicitária, assim. Mas acho que também os dentistas acabam contratando muitas empresas para fazer esse tipo de serviço e, infelizmente, as empresas não têm essa preocupação de ir atrás do código de ética da profissão, de saber que não é como vender qualquer coisa, né? Então, afinal, a gente não está vendendo nada. Exato. Então, aí acho que entra esse problema que muita gente enfrenta e acaba, até às vezes, se desgostando da profissão, traumatizando por estar mal preparado. E eu, como acadêmica, sei que a gente não presta muita atenção nas aulas de ética, né? Passa meio batido. E aí, difícil vai pegar o código de ética para ler. Como eu disse na minha palestra, eu fui pegar bem mais velha para fazer o entendimento e acho que às vezes não tem nem maturidade. Então a gente está falando com alunas mais maduras, mas a gente sabe que tem alunos que ainda não estão maduros para fazer esse tipo de entendimento. E então, que penam muito e sofrem muito para conseguir amadurecer essa questão de qual é o nosso dever, né? Qual é o nosso valor perante a sociedade. Assim, acho que também tem um pouquinho desse problema. Acho que ainda a ética na faculdade é algo um pouco, tanto o conselho como a própria ética, como disciplina, é algo um pouco distante dos alunos. Assim. Não sei qual é o posicionamento das gurias, mas eu vejo um pouco isso. Assim. A gente vai ter a disciplina de ética agora no último semestre, no 10º semestre. Ali perto de se formar, enfim, mas é como a Bianca falou, às vezes o aluno ele não tem a maturidade de entender que pode dar em algo, né? E sair e pensar, não vai dar nada, não vai acontecer nada, ninguém vai denunciar, não vai acontecer, todo mundo faz, por que vai acontecer comigo? E às vezes acontece, né? Então é tu saber aproveitar as disciplinas. A gente teve aula sobre ética antes desse, né? Agora a gente já teve no último semestre, porque a gente os professores acabam colocando a ética dentro da disciplina deles, como uma forma de nos proteger também, né? Pra gente não chegar lá perto da formação e de repente ter esse contato. Porque o professor, na verdade, quando ele tá ali na frente, na sala de aula, talvez a gente não dê tanta importância para isso, mas ele tá formando um caráter profissional ali, né? Claro. Então é importantíssimo que, independente da área que você esteja ali ministrando sua aula, esteja presente esse viés da ética aí, porque na verdade é o que vai pautar a sua conduta, né, como profissional. E com relação a alguma área de atuação, assim, vocês têm uma paixão por alguma área ou ainda vão escolher? Agora é a hora. Eu sou muito apaixonada pela área da dentística, da prótese e da estética. Eu gosto muito, assim, acho que me encontrei. Entrei na faculdade querendo pediatria. Não quero mais. Desisti. E agora eu vou eu se fosse dentista, acho que eu seria odontopediatra. Sério?
adorar atender uma criança fantasiada, por exemplo. Você não pode, doutor? Acho que pode. Dependendo do Acho que que tu tá pode, usando né? um material lavável. Consultório mais divertido ali. Pô, acho que ia ser legal. Vista como é que vai colar com a vigilância. Acho que ia ser legal. não, E mas você, é Raquel? Eu gosto muito da Odonto Legal. Muito, Olha muito, aí. muito. Eu acho uma área que te desafia muito e sai muito do mocho, sabe? Sai muito daquela de 4 paredes e do consultório, porque me tira um pouco da zona de conforto e me desafia, assim, de ter um caso novo a cada dia, sabe? Às vezes até mais de um caso, né? Exato. Analisar. Acho que nós isso. temos uma advogada em formação aí. Um viés, Eu fiz vestibular para direito e passei também e escolhi odonto por ser da área da saúde, mas o direito me chama muito a atenção. Então, É um viés dentro é. da odonto que puxa pro direito, né, Mark? Mas sabe que direito também é uma coisa que eu sempre gostei, assim. Eu acho que eu não teria paciência para ser advogada. Eu não gosto muito de esperar, tenho esse problema. Então, assim, a questão dos prazos e tal seria algo que me incomodaria. Mas essa questão da ética e do conselho meio que acabou me satisfazendo nessa questão do direito. Inclusive, tem uma palestra sobre ética. Isso. Né? Fala muito do código, fala muito do código de processo ético. Exatamente, do transcorrer, porque o que eu sentia falta? Eu não entendia, nem sabia como funcionava, nem imaginava quantos conselheiros eram ou como as coisas aconteciam. E quando a gente começa a viver isso, a nossa percepção abre muito. A gente começa a entender que as coisas, porque as coisas às vezes são como são, né? Assim, eu acho que muitos profissionais são muito distantes, principalmente os mais jovens do conselho. E me coloco nesse grupo, que era muito distante, não conseguia fazer um bom entendimento de como eram as coisas, ou de como elas funcionavam. E hoje, depois de fazer parte, eu consigo ter uma percepção um pouco maior. E a ideia da palestra, Mark, veio justamente disso, de tentar aproximar esse conhecimento de pessoas mais jovens, tentar fazer com que elas entendam como funciona o próprio rito do processo, como são as nossas plenárias, qual é a competência, o que o conselheiro faz, por que nós estamos ali, por que às vezes é mais lento, mas tirar essa sensação de que tem impunidade, de que a gente não está fazendo nada, mas que realmente é muita gente, né? A gente não é grande o suficiente para dar conta de tudo. Por isso que a educação é muito importante. Os conselheiros federais, que é a posição que a doutora Bianca ocupa atualmente, exercem talvez uma das funções mais difíceis, né? Que é a função de julgar, né? Porque você está ali na condição de fiel da balança ali. Então, muito provavelmente não, em algum momento pode acontecer, né, de que você tenha que julgar um aluno seu ou um colega de profissão. Então isso deve ser muito difícil, né? E o processo ético é extremamente importante, porque como produto final da atividade de fiscalização do conselho, ele acaba por fazer um filtro e realmente separar, né? Porque o objetivo ali não é só punir, né? O objetivo é educar, né? E realmente com uma questão de fundo maior, que é preservar efetivamente o bom conceito da profissão. Eu queria voltar um pouquinho aqui, porque eu fiquei extremamente interessado e sem tirar o ineditismo aí do projeto aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, o que você encontrou mais de infração, o que mais chamou a atenção? Bom, com certeza as redes sociais, a publicidade como a gente aprendeu na palestra da Bianca, a gente não pode falar o antes e depois dos casos clínicos, né? É como o paciente chegou para ti e como ele saiu depois de tudo que tu fez nele. Isso é o mais, Você assim... vê, né? Na prática é quase que a mesma coisa, mas a abordagem correta muda todo o conceito. Muda né? tudo. Você sai de uma ilegalidade para um terreno absolutamente tranquilo. Então esse foi assim o maior de todos, né? E também a expectativa que alguns dentistas usam hoje a rede social para trazer o paciente para ti, prometendo coisas que ele não vai conseguir te entregar. E de fato não é eu consigo porque eu tenho um método diferente, enfim, não. É tu prometer algo que tu não vai conseguir entregar. Ou o principal de todos,
Um paciente que não precisa de um procedimento vai lá e é feito, entendeu? Ou, ainda pior, um paciente que ele não tem saúde para receber determinados procedimentos, é um paciente que é cariativo, é um paciente que tem doenças periodontais, e ele recebe um tratamento de estética, que naquele momento ele não precisava ainda. Então, isso é o que eu mais encontrei, assim, com certeza. Entendi. A doutora Bianca falou aqui que gosta um pouco do direito, Raquel também flerta aí com o adulto legal, né? Então, a gente tem aí advogadas em formação, tomara que vire uma realidade, né? Mas, assim, eu tava pensando, vocês falaram do direito, assim, eu automaticamente já refleti aqui que talvez a profissão de vocês seja muito mais corajosa que a do direito, né? Porque eu, por exemplo, não teria coragem de fazer um procedimento assim, igual vocês fazem. Eu acho muito bacana, me atrai de forma muito significativa, mas eu realmente teria acho que uma impossibilidade física mesmo, de não conseguir fazer, né? Vocês tiveram a dúvida em algum momento? Muita. Porque é complicado. Vocês tiveram dúvida em algum momento? Eu confesso que do direito não, porque, né, mas assim, são áreas absolutamente diferentes. Mas, assim, e aquele medo? Será que vai dar? Será que vai dar certo? Vocês tiveram dúvida em algum momento, assim, da área que vocês escolheram? E Sim. como é que foi tratar isso, né? Eu tive que escolher qual vestibular eu iria prestar muito cedo, com 16 anos. Então, eu fiz para Direito, eu queria Relações Internacionais também e Odonto. E aí, quando eu passei nelas todas, eu Realmente precisei... eram caminhos difíceis, né? Porque diferentes. Eu precisei escolher, né, o que eu queria. E como eu sempre gostei muito da área da saúde, eu pensei, bom, vamos na Odonto e ver o que dá. Aí eu entrei, muito nova, começou a pandemia, foi uma desilusão muito grande, né? As aulas EAD, muito ruim. Voltou presencial, as aulas práticas, eu comecei a me animar. Comecei a ter um pouco de dúvida, assim, porque começou a ficar um pouco intenso demais a coisa, assim, algumas cadeiras muito puxadas, e eu nunca me adaptei muito com prótese, sempre tive um pouco de pé atrás, e lá na PUC é bem puxado para prótese, e pensei muito em desistir. E eu sempre tive muito medo de agulha também, muito medo. Então, a anestesia para mim era o caos. E como tu disse, a mão tremia na hora de fazer anestesia, mas eu encarava. Então, eu sempre tive essa coisa, assim, o direito, a odonto, relações internacionais, o que eu faço. Mas eu achei esse meio termo, assim, a odonto, relações... então, assim, sabe? A odonto legal chegou pra mim como essa saída. E eu, pesquisando, eu gostei bastante. E até trouxe pra Bianca e pra outro professor nosso o que eles achavam. E eles acharam muito, muito legal. E, aparentemente, é o que eu vou seguir. Bacana. E você? Bom, eu sou mais ou menos parecida com a história da Raquel no início. Eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer. Até o final do meu ensino médio eu queria jornalismo, porque eu sempre falei muito, sempre escrevi muito, sempre li muito. E isso era uma característica minha, que todo mundo falava, nossa, como tu escreve bem, como tu fala bem. E daí eu acho que eu vou para jornalismo. No final do ensino médio eu falei assim, nossa, mas a área da saúde mexe muito comigo. E daí eu falei, eu vou me inscrever para o odonto. Passei. Só que eu passei em outra universidade, eu não comecei na PUC. E aí, no metade do caminho, eu falei, será que é isso? Quem sabe eu procuro uma universidade que eu me encontro melhor. E daí eu fui pra PUC. Nossa, quando eu cheguei na PUC, assim, parecia que eu estava realizando um sonho.
porque os professores, a estrutura da faculdade, eu fiquei muito feliz, eu não tive mais dúvida do que eu queria. A área de saúde sempre mexeu muito comigo, não tenho medo de agulha, sempre adorei. Sou fã de tirar sangue, adoro tatuagem, adoro. Então assim, pra mim, eu não tive esse medo. Claro, quando chegaram os primeiros pacientes nas disciplinas que a gente começou a atender de fato os pacientes, treme. Porque, como a Raquel falou, é a vida de alguém. É o amor da vida de alguém. Tu tá mexendo com a saúde de outra pessoa. E é algo muito íntimo. A nossa boca é algo muito, muito íntimo. Mas a gente vai desenvolvendo, os professores vão ajudando. E eu hoje, nossa, é a maior certeza da minha vida que eu quero odontologia pra mim. E ama agulha. Amo agulha. Mas eu acho que agulha. as meninas tocaram um ponto muito interessante aqui, que foi a questão da pandemia, né? Então elas Sim, pegaram afetou a bastante. formação em pandemia e tiveram aulas em EAD e viram que a odonto não é uma faculdade para Não. se ter em EAD, né? E a gente vem lutando aqui fielmente, o conselho, junto com as entidades, enfim, com as faculdades, para ir contra o MEC, contra essa onda de motivação de abrir faculdades em EAD para odontologia. Não tem como, ela é uma faculdade de treinamento, é uma faculdade de desenvolver o tato, de desenvolver pequenas habilidades, assim, né, com as mãos, enfim. E é muita matéria, eles têm muito mais aula prática, Sim. muito mais ambulatório, muito mais o contato com o paciente do que propriamente aulas teóricas. Sim. Então é uma faculdade que fica para trás quando a gente tem aulas em EAD. Eu como procurador jurídico do CFO, a gente recebe ali uma série de reclamações, de motivações justas contra o EAD na odontologia. E nossa briga realmente, como a doutora Bianca adiantou, é muito firme, né? É muito firme. É um posicionamento muito esclarecido já, e não há dúvida de que o EAD prejudica sobremaneira a odontologia. Eu me lembro uma oportunidade que, em um dos tantos processos que nós questionamos a questão do EAD, eu fui fazer uma atividade própria de procurador jurídico, né, que é despachar com o juiz. E aí eu tenho absoluta convicção, que de tudo que eu falei para eles sobre o processo, sobre a marcha processual, sobre a existência do direito ou não, sobre tudo que envolvia ali o aspecto técnico do direito, de nada adiantou mais do que a frase que eu terminei falando para ele. Que eu falei para ele assim, eu falei: excelência, o senhor levaria o seu filho num dentista que aprendeu por meio de uma apostila em PDF, que nunca viu um professor e que nunca mexeu numa boca real? E aí a gente teve o nosso pedido deferido, né? Então eu acho que isso aí foi... Eu não precisava falar mais nada. Mais nada. Não precisava falar mais Podemos ter nada. falado só essa frase. Não precisava ter falado mais. Às vezes eu fiquei pensando assim, gastei meia hora dele aí, mas eu não precisava ter falado mais nada, né? Porque realmente é uma ciência, né? Não dá pra gente subjugar e colocar ali numa apostila em PDF, umas aulinhas gravadas, que realmente não supre aquele contato, né? Vocês mesmo falaram aqui. Treinaram e a mão treme ainda. Treme ainda. O nosso dia a dia lá na PUC é muito cansativo, mas a gente tem plena certeza de que quando a gente sair formado, a gente tem muita carga horária nas costas, muita prática, porque a gente atende paciente todos os dias. Todos O dia os dias. todo. O dia todo. E não é verdade. um paciente. Mais de uma ciência. são E eu vários. acho que as meninas, como tiveram esse momento do EAD, claro, a gente está falando do ponto de vista, nós já, no caso eu já formado, o Mark como procurador jurídico, né, assim, em defesa, em prol, mas acho que vocês como tiveram, claro, pouco tempo de formação em EAD, mas pegaram, vocês podem falar do ponto de vista acadêmico. Então é uma pessoa que pegou uma parte em EAD, obviamente, por causa da pandemia, né, nada que fosse normal, porque é um curso 100% presencial, mas por conta da pandemia pegou uma fase em EAD. Então acho que como acadêmicas vocês podem falar que não façam, porque não é a mesma coisa, não conseguem desenvolver e até causa frustração, como foi o caso da Raquel, que pensou aí por desistir, porque não
não é odontologia, né? Odontologia é o contato, odontologia é pegar, odontologia é extrair, é restaurar, é dente, é boca, é relacionamento. Então a gente aprende muito isso na faculdade, eles observam muito isso, nosso contato com as pessoas. Oi, bom dia, tudo bem, como é que o senhor tá? Me conta por que chegou assim aqui, mas o que o senhor tem? Anamnese, né? Conversar com o paciente, o desenvolvimento dessa questão do tato, né? Acho que todos eles observam os professores quando chegam lá no equipe deles para conversar com os pacientes, e isso tudo são coisas que tu não consegue desenvolver, né? É verdade. Né? E acho que elas puderam ter a oportunidade de ter disciplinas em EAD Sim. e ter disciplinas presenciais e, né, do ponto de vista acadêmico, acho que vocês podem falar um pouco melhor de como que vocês se sentem de ter tido e mostrar realmente que não vale a pena abrir, porque para nenhum acadêmico vai ser bom, né? Não. Ter esse tipo de experiência. Não só a troca com pacientes, mas a troca pessoal com professores. Tu estar na aula teórica com um professor na tua frente, te ensinando o que ele tem de melhor. Então, assim, tu abrir um computador, pegar uma apostila e ler, tu não tá tendo troca, entendeu? Na pandemia, a gente teve as aulas... Frio, né? É muito Nossa, frio! E aí, na pandemia, a gente teve as aulas online, foi, claro, muito novo para todo mundo. Mas a maioria das disciplinas a gente tinha as aulas ao vivo, né? Não eram gravadas, eram ao vivo com o professor na tela. E tu via a frustração dos professores no rosto deles, no ensinamento deles, porque eles sabiam que eles não estavam entregando tudo que eles podiam. E não tinha como, mesmo sendo novo para todo mundo, e mesmo não sendo novo, se fosse algo assim, temos uma faculdade EAD. Gente, isso não existe. Não existe. Mas eu imagino até a questão, assim, a primeira vez que a gente pegou uma broca e o micromotor, enfim, o dente de estoque, ele saiu voando longe, porque tu não tem noção da tua força, tu não tem noção de nada. Uhum. Tu leva um semestre para controlar a tua força, para desenvolver a habilidade, sabe? Exato. Até tu ir para um paciente. Então, imagina tu ter a tua formação online e tu chegar para um paciente assim, sem ter desenvolvido nada. Então, não tem como ser uma faculdade realmente online. Tu tem que desenvolver muita habilidade para tu conseguir chegar para um paciente. Eu perguntei para vocês, mas eu queria escutar a doutora Bianca também. Teve dúvida em algum momento? Porque assim, eu conheço o trabalho dela como conselheira, extremamente técnica, detalhista, prudente, atenciosa, como palestrante também. Como professora. Não, nunca fui aluno dela, mas eu sou aluno de palestra dela, né? Deus meu, vai ensinar ética pro é sacanagem, né? Pro trabalhador jurídico só. Então, já li artigo dela, então assim, eu sei que a odontologia é uma das paixões. Com certeza. Né? Mas, e a senhora teve dúvida em algum momento? Olha, eu venho de uma família com uma longa história como dentistas, né? Então, meu bisavô é dentista, meu avô era dentista, minha mãe é dentista, minha irmã se formou em odonto. Então, eu sempre soube. No meio da graduação, eu descobri a questão de docência, de aprendizado, de gostar de passar a informação para os outros, de ter a troca com os alunos. Então, fazia monitoria, gostava de fazer monitoria, então eu desenvolvi esse lado mais para a parte acadêmica, e por isso que eu fui para o mestrado, doutorado e tal. A única dúvida que me deu um pouco mais para frente foi na questão da minha área, porque a minha área ela anda muito próxima com uma outra área que é a prótese, e na nossa faculdade, lá na nossa universidade, acaba tendo mais oportunidade na parte da docência para prótese. Então eu me frustrei um pouco nessa parte, demorou para eu conseguir o meu lugar como professor. Entendi. Mas esse momento chegou, né? Em 2023 ele chegou, e hoje eu sou plenamente satisfeita. Acho que eu tô, graças a Deus, num momento muito bom da profissão, tanto tecnicamente quanto no consultório. Claro, assim, é um momento em que são muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que a gente, ali pelos 10 anos de profissão, mais ou menos, chega num momento em que a gente abraçou tudo, que a gente quer aproveitar as oportunidades que vêm, e por isso a gente acaba ficando meio sobrecarregado, mas é esse o momento, né? Eu sou nova ainda, enfim, posso aguentar o tirão, mas em relação ao odonto propriamente dito, eu nunca tive dúvida, sempre foi uma paixão, sempre
gostei, sempre foi a minha vontade. É amor antigo, então. Amor antigo. Amor antigo. Agora, eu tenho uma dúvida, assim, sabe, doutora, que tem um fundo de preocupação também. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com acadêmicas de odontologia, então, para mim, é uma novidade aqui. Muito obrigado por isso. A gente, com a edição da Resolução 98, que reconheceu a harmonização como especialidade odontológica, a gente escuta uma série de coisas, assim, sabe, lá na Procuradoria, a doutora Bianca deve escutar também como conselheira, no CFO em geral. E uma coisa que nos preocupa muito é de que algumas pessoas, talvez, com pouco conhecimento do quão grande e importante são todas as áreas da odontologia, porque todo nicho ali, toda sub-área dentro dessa grande área que é a odontologia é extremamente importante, né? Mas a gente escuta algumas pessoas falarem assim de que hoje o dentista só quer se formar para fazer procedimento estético. E a gente acha que a gente vê com uma certa preocupação, porque o dentista ele não só faz isso, esse é mais uma das capacidades que o cirurgião dentista tem. É mais uma oportunidade, é mais um campo de atuação. Mas o dentista não vai se resumir a isso. E a gente escuta que muita gente está se formando só para fazer procedimento estético. Como é que vocês veem essa informação? Isso aconteceu na turma de vocês? Vocês conhecem pessoas que só se preocupam com isso? Ou não? Isso é uma realidade que a gente... Não é verdade? Não. A gente tem colegas assim, que pensam muito nessa área de harmonização. Mas eu acho que a partir do momento que tu passa por todo o processo da faculdade da odontologia e tu é obrigado a tratar, a mexer com boca, com dente, com saúde, tu te apaixona por aquilo. Então, não, o dentista não é só harmonização. A gente tem uma carga horária muito, muito, muito grande de anatomia, disciplinas de anatomia. Então, a gente reconhece bem a anatomia da face, do rosto. Então, eu não vejo problema como um dentista atuando. Eu tive anatomia na faculdade também, morri de medo. Tu teve que ver os mortos, Sim, Mark. morri de medo. Os mortos lá da PUC estão mortos há uns 100 anos, eu acho, mais ou menos. Os mesmos que elas aprenderam, eu acho que deve ter sido os meus. Morria de medo, já tem laudo 109 anos já. Laudo cadavérico. Morria de medo. Tu não tem medo disso, né, Raquelzinha? A Raquel tá louca pra ver os mortos. Vocês são muito sanguinários. Você não tem medo de cadáver, você adora sangue. Adoro. Agulha, meu Deus. Adoro. Mas continua. Não, mas assim, eu acho assim, a gente sai muito capacitado, mas ao mesmo tempo, eu acredito que seja uma preocupação, porque assim, na nossa faculdade, por exemplo, a gente não tem nada sobre a área de harmonização, tá? E aí, o aluno sai formado e ele faz um curso de 2 dias e ele acha que ele já está super capacitado para aplicar, seja o que for, no rosto de outras pessoas. Então, ele não pode esquecer que ele está na odontologia e que ele está cuidando de pessoas, e o que a gente volta a falar é saúde, tu está cuidando de outra pessoa, tu está cuidando com a expressão de outra pessoa, é o rosto de outra pessoa, é muito sério. Então, eu super apoio o dentista fazer a harmonização. Acho que tem capacidade técnica. Tem capacidade técnica, Sim. mas assim, não só isso, né? Ontem a gente viu uma palestra muito legal do professor nosso também, do Eduardo Mota, que ele fala que as doenças orais são as maior prevalência, né? Então, assim, o dentista é o único que ele pode mexer com boca, com dente. E eu acho que a gente tem que reconhecer isso. O médico, o biomédico, o esteticista, ele pode mexer com face, com harmonização, mas eles não podem mexer, nem os médicos podem mexer com boca, com dente, com saúde bucal. Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que isso não entrou na cabeça de todo mundo ainda, mas eu acho que quando entrar, todo mundo vai começar a reconhecer a odontologia, realmente a importância que a gente tem no mundo, na saúde das pessoas, né? Que nem eu falei, a boca é uma coisa muito íntima. Então, é isso, assim, as pessoas têm que reconhecer que a gente não é só dentista, a gente tem uma carga horária muito grande, a gente passa por um curso super difícil, é muito tempo investido. Acho que é um caminho muito árduo só para a parte de estética facial. Com assim. certeza. Mas acho que é importante também a gente colocar que o nome da especialidade é harmonização orofacial, né? E que isso é algo que a gente escuta bastante aqui no conselho, e acho que foi uma luta, né? Um ganho a questão do oro, porque isso só os dentistas vão ter. E não esquecer que
a gente cuida da boca. Então eu acho que a gente não pode só botar botox em alguém que tá com cárie. Então, assim, ter esse cuidado para que a profissão pura prevaleça, que a Não gente adianta tenha esse bonitinho, cuidado. mas não poder sorrir. Não poder sorrir, daí tá alguma coisa tá complicado. errada. É literalmente uma harmonização de tudo, né? Do órgão e do facial. Exatamente. Mas eu acho que é exatamente o que a Vicky falou. É tu saber fazer bem feito para que não tenha que outro dentista Mexer no teu trabalho. mexer no teu trabalho e reparar danos. Aham. É isso. Bacana, bacana. Vocês querem dizer alguma coisa pra gente ir finalizando? Eu queria agradecer a participação das meninas, das gurias. Peguei elas um pouco desprevenidas ali, mas acho importante a participação de um acadêmico, como o Mark disse, a gente nunca tinha tido antes. É uma novidade que vocês estão novidade. E acho importante, assim, gostaria de também perguntar para vocês qual foi a experiência com a Arena, porque isso é uma iniciativa do CFO para atrair, não é bem a palavra, mas para que a gente tenha um incentivo dos acadêmicos a se aproximar do conselho. O conselho também é para vocês, né? Também é uma luta pela profissão que vocês vão ter pro resto da vida. Então acho que essa proximidade ela precisa existir, né? A gente não pode deixar isso longe, e acho que a Arena ela veio para isso, ela veio para aproximar o nosso... casa do cirurgião dentista. A casa do cirurgião dentista, exatamente. Então ela veio para aproximar essa relação. E agora dos estudantes. Então essa foi a ideia, aproximar. Queria só perguntar se vocês aproveitaram, se estava bom, as palestras estavam legais. Eu acho que foram temas super relevantes. Acho que as dicas das redes sociais, de como tu conhecer o teu paciente, de como tu atrair o teu paciente. O público. Eu achei super relevante, super atual. Acho que a tua palestra também muito, muito importante. A do Mota também, incrível, né? Então... Acho que ela tá querendo ganhar ponto aí. A gente não vai mais ser professora delas esse ano. Agora já acabou. Elas querem a monitoria. É só a monitoria a gente quer agora. Não, mas eu acho que a maior resposta para a tua pergunta, Bianca, é que assim, a Arena teve lotada todos os dias de estudantes. Entendeu? Então, quando a gente fala no conselho, a gente pensa, no cirurgião dentista já formado. Mas não, a Arena estava lotada de estudantes. A gente veio em várias palestras aqui. Assuntos muito, muito relevantes e importantes. Então, tá aí. Vamos aproximar o acadêmico do conselho, que é muito importante para a gente entender o nosso direito, né? A gente faz parte disso. Então, sim, a experiência foi maravilhosa. Que bom que vocês gostaram. Realmente, a casa é de vocês. Ano que vem como cirurgiões dentistas, esse ano como estudantes. Queria agradecer vocês, agradecer a doutora Bianca pela Muito obrigada. E também pelo belíssimo trabalho feito aqui na Arena. Não fosse ela, a gente não teria essa jovialidade toda aqui, porque né, ela trouxe esse espírito de jovem para cá e realmente deu certo. Para vocês, desejar um futuro enorme, tenho certeza que vocês vão ser excelentes profissionais. E contem com o conselho, contem conosco. E ano que vem, vamos marcar aqui já. Ano que vem, venham como cirurgião. Exatamente. Tá fechado, então. Tá marcado o compromisso, ano que vem. Então, beleza. Queria agradecer mais uma vez. Esse foi o CFO Esclarece, podcast da odontologia. Agradecer à diretoria do CFO também, pela oportunidade. Né? E é isso aí.